Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amada igreja, agora nós vamos estar ouvindo a palavra do nosso Deus. Vamos colocar nossos ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar. Usando-se o servo, irmão Ben, já convido para estar aqui. E vamos estar convidando aqui, glória a Deus, nosso co-pastor, o evangelista Obed, para estar orando, intercedendo por nossas vidas. E que Deus venha falar conosco, né? Se nós pararmos para ouvir, nós vamos ouvir Deus falar conosco. Glória a Jesus. Saúde, amada igreja, Pai do Senhor. O pregador é importado. Veio da África. Oremos em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai celestial, obrigado, meu Deus, por este momento, Senhor, de louvor e adoração a Ti. Já ouvimos louvores também, a programação feita pelas crianças, pelos adolescentes, é homenagem ao dia do pastor e ao nosso pastor. Também agora eu te peço, meu Deus, nos abençoe, nos dá o seu entendimento da tua palavra que vai ser ministrada nessa hora pelo teu servo, Senhor, que ele seja cheio do Espírito Santo, Senhor, porque aqui ele vai falar somente com o teu Espírito Santo determinar. Por isso agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Estou muito grato a Deus, né, por esse dia. Jamais eu esperava, sendo sincero, que me colocasse na programação para pregar no domingo. Agradeço muito a Deus, também agradeço ao nosso pastor, né, por esse privilégio, não é privilégio, mas pela essa honra e pela essa oportunidade que Ele me concedeu. E dizer que muito obrigado. Também agradeço a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui na igreja. E antes eu queria louvar uma música, mas é uma música que os irmãos não conhecem, mas eu espero que aprendam, porque o refrão é muito simples da música. E os irmãos aí que conhecem, né? Que cantem, vamos cantar juntos, para que a igreja também acompanhe, amém? Aquele que criou os céus e a terra, seu nome eu sempre adorarei. Aquele que criou os céus e a terra, seu nome eu sempre adorarei. Aquele que criou os céus e a terra, seu nome eu sempre adorarei. Canta o nome de Jesus, o nome de Jesus eu sempre adorarei. O nome de Jesus eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde quer que for, seu nome eu sempre adorarei. Canta o nome de Jesus, o nome de Jesus eu sempre adorarei. O nome de Jesus eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde quer que for, seu nome eu sempre adorarei. Aquele que me libertou das garras de Satanás, seu nome eu sempre adorarei. Oh, aquele que me libertou do poder e da morte, seu nome
eu sempre adorarei. Canta o nome de Jesus, o nome de Jesus, eu sempre adorarei. O nome de Jesus, eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde quer que for, seu nome eu sempre adorarei. Canta o nome de Jesus, o nome de Jesus, eu sempre adorarei. O nome de Jesus, eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde quer que for, seu nome eu sempre adorarei. Amém. Acredito que a igreja aprendeu, amém? Amém. Abrivam nossas Bíblias no livro de Éfesos. Vamos fazer leitura em 3 passagens bíblicas ou 3 livros. Vou querer algum diácono, né? Ou 2 diáconos que me ajudem aqui. Um vai abrir o livro de Éfesos, capítulo de número 5, no seu versículo 18. E outro vai abrir o livro de Atos, capítulo 2, no seu verso 4. E a igreja pode simplesmente abrir o livro de Ezequiel, capítulo de número 47, verso 3 e até no verso 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, no seu verso 4. Glória a Deus, aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Agora vamos abrir a Bíblia, né? No livro de Ezequiel, capítulo de números 47, no seu verso 3 até ao verso 5. Assim diz a palavra do Senhor. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos ou tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Tapa os teus olhos bem rapidinho, vamos fazer uma oração de apenas 5 segundos. Diga assim: Senhor, fala comigo de uma forma individual. Amém. Então pode tomar o teu assento, e quem puder aplauda fortemente para o nosso Deus. Talvez vão se perguntar, mas pregador, por que essa oração, que Senhor fale comigo de uma forma individual? Eu posso dizer que Deus, quando fala para o seu povo ou para os seus filhos, Ele fala sempre de uma forma individual. Porque quando Ele vem falar, fala para todos aqui, mas cada um vai receber de uma forma diferente. A prova é que quando Jesus estava com os seus discípulos, Ele faz uma pergunta. Muitos me chamam Elias, profeta. O que você acham que eu sou? Alguns disseram que não.
és o João Batista. Outros disseram que não, és um profeta enviado de Deus. Outros disseram que não, és o Elias. Mas dentre eles tinha um, cujo nome é Pedro. Ele disse: és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus, quando olha para ele, diz que não foi a água nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai lá nos altos que fez quê? Que te revelou. Quer dizer que o quê? Sempre que nós estamos na igreja, nós podemos ouvir uma pregação, mas aquela pregação que está a chegar para todos, cada um vai receber de uma forma individual. Amém? Porque até podemos estar aqui, podemos ter aqui casais, pai com seus filhos, até os filhos vão receber a pregação de uma forma totalmente individual. Na noite de hoje, pela semana, quando eu me preparava, eu perguntei a Deus: Deus, o que eu posso falar? Qual é a palavra que eu posso falar? Ou qual é a palavra que o Senhor vai começar a ministrar primeiro a mim, para eu poder levar na tua igreja, no teu povo? E aí a palavra de Deus me deu no livro de Ezequiel, onde falava de um homem, ou seja, do Ezequiel, que teve uma visão, mas o tema é: esteja cheio do Espírito Santo. Amém? Esteja cheio do Espírito Santo. Muitos de nós, às vezes, nos perguntamos, porque já ouvimos muita gente dizer aí afora que não, o Espírito Santo é tal, o Espírito Santo não existe, Espírito Santo, numa linguagem que nós dizemos lá em Angola, é assado e cozido. Mas quem é o Espírito Santo, afinal de contas? Acredito que a igreja saiba que o Espírito Santo é uma pessoa. Não é nem simplesmente, e não é e nunca vai ser uma força, como muita gente diz que o Espírito Santo é uma força. Outros defendem dizer que o Espírito Santo é uma energia que reveste os cristãos. Mas não, o Espírito Santo não é uma energia, nem tampouco uma força. Mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, se nós vermos, quando Jesus foi batizado, a palavra de Deus que diz que Jesus, os seus olhos foi aberto e ele viu o Espírito Santo descendo em forma de pomba e pousou sobre ele. E esse mesmo Espírito fez que levou ele até o deserto, onde ele foi tentado. Será que uma energia que é cheia de elétrons e prótons vai conduzir alguém até um deserto? Será que uma energia como da qual ele disse: eu vou, mas não vos deixarei só, eu enviarei o outro Consolador, uma energia consola? Não, a energia não consola. A prova pelo qual que Espírito Santo é Deus. Quando ele dizia lá no princípio: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, será que uma energia estava lá junto com Deus para falar que não vamos fazer o homem segundo a nossa imagem e semelhança? Não. Na teologia, nos ensinamentos, disse que o Espírito Santo é a terceira pessoa na Trindade Santa. Mas eu até posso dizer que não existe uma hierarquia. Primeiro Deus, Filho, o Espírito Santo. Não existe essa hierarquia. O Espírito Santo, o Filho, o Deus, eles todos são o quê? A mesma pessoa. Todos são a mesma pessoa. Então, esse Espírito Santo, que da qual é a mesma pessoa que nós sempre invocamos, é que nessa noite nós vamos clamar para Ele, para que possa fazer o quê? Nos encher. Muitas vezes nós vemos ao culto pedindo para que Ele possa nos encher. Nos enche. Muitas vezes em nossas casas nós nem oramos, mas quando vemos aqui no culto, nos enche. Será que seremos cheios assim, pedindo simplesmente no culto? É uma pergunta que fica no ar. A palavra de Deus, quando vem até a mim no livro de Ezequiel, dizendo que Ezequiel teve uma visão. Nesta visão, ele viu um homem, que da qual chamou ele. Se você chegar em casa, pode ler esse versículo, ou esse livro.
O Ezequiel viu este homem estava com um cordel. Cordel é uma corda que se utilizava na antiguidade, que da qual acredito que muita gente conhece, é cheio de nós. A cada metragem ele tem um nó, que significa que este é 1 metro e daí é outro metro. Então ele viu um homem com este cordel de medir, e este homem mede por aí 1000 côvados. Esse 1000 côvados eu tentei fazer, não sou muito bom em matemática porque estou há 10 anos sem ver matemática. Tentei fazer os cálculos aí, deu aproximadamente 9 metros. 9 metros que deu. Então, esse homem, vendo o Ezequiel chegou até a ele. Quando ele se achega a este homem, juntos foram até onde? Ao ribeiro. Preste atenção. Quando eles chegam até o ribeiro, o Ezequiel olha este homem, mas só que a água batia até onde? No seu tornozelo. O tema é: seja cheio pelo Espírito Santo. As águas do rio, aí a Bíblia não fala que a água do rio, mas fala as águas do rio. Chegavam até onde? Ao seu tornozelo. Quando ele saiu e volta novamente até ao rio, a água subiu. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós os crentes, ou seja, nós os cristãos, que da qual Jesus Cristo morreu por nós lá naquela cruz, quando nós estamos a vir no culto, nunca podemos permanecer a mesma pessoa, porque se nós vamos aclamar a Ele, ou se vamos clamar a Ele, encha-nos, Ele tem que nos encher. O nível não pode permanecer onde? No tornozelo, mas deve subir a cada dia que vai passando. A cada momento que eu vou estar na presença de Deus, o nível deve subir. Se a minha espiritualidade estava baixa quando eu aceitei a Jesus, enquanto eu vou permanecer nos seus pés, deve fazer que deve subir. Porque quando essa espiritualidade minha e a tua vai subindo, isso vai fazer que nós diminuamos e que ele vai crescendo dentro de nós. Ezequiel sai das águas. Quando ele volta, a água bate até no seu joelho. Se nós olharmos o joelho, podemos dizer que mostra a oração. Alguém que tem a vida de oração faz que prostra os seus joelhos no chão. Porque alguém que não tem a vida de oração, jamais ele vai, talvez em um momento dentro da igreja, quando se faz um apelo, ele pode prostrar os seus joelhos no chão, porque ele achou a necessidade: devo me prostrar diante desse Deus, porque ele reconheceu que esse Deus é grande e altíssimo. Mas quando Ezequiel entra no rio, as águas batem até no chão. A palavra de Deus me leva a entender que nossa espiritualidade nunca pode permanecer a mesma. Porque existem pessoas, desde que entraram na igreja, permanece o mesmo. Mas não, só Deus que é o mesmo. Será hoje, amanhã e para sempre o mesmo. Mas nós somos seres mutáveis. Deus é imutável. A oração, joelho, a oração. Mas quando ele sai, o homem que estava com ele mediu novamente, ele volta, as águas batem aonde? Até na sua cintura ou no seu lombo. A cada dia que eu vou entrar na presença de Deus, repito, o meu nível de espiritualidade deve subir. O Espírito Santo que nós conhecemos, aquele que desceu, deve encher-se dentro de nós. Mas como é que eu vou ser um cristão que o Espírito Santo não é cheio dentro de mim? Como é que eu vou ser um cristão em que o Espírito Santo, até para muitos não é cheio, mas não habita o Espírito Santo dentro deles? Como? O livro de Éfesos, que nós acabamos de ler, que o pastor leu, está dizendo que não podemos nos encher de bebida, ou seja, não podemos nos embriagar de vinho, mas sim temos que nos embriagar de quê? Do Espírito Santo. Temos que estar cheios de quê? Do Espírito. Muitos hoje buscam a bebedeira, ou seja, buscam coisas fúteis,
que vão encher as suas mentes. Quando você lhe pergunta ou lhe manda pelo menos recitar a oração do Pai Nosso, ele não sabe, mas ele ainda se chama de quê? De crente ou de cristão. Mas não, meu irmão, deixa eu te dizer algo. Se nós vamos ser crente, nós temos que estar sempre aos pés de Cristo. Temos que aprender a cada dia que vai passando, e temos que melhorar a cada dia que vai passando, porque aos pés de Cristo ninguém permanece o mesmo. Não. Ezequiel vendo essa visão, quando ele sai novamente, a palavra de Deus diz que a água sempre subia. A água sempre subia. A cada momento que ele saía e voltava, a água sempre subia. Hoje, nós os cristãos, a maioria de nós, apenas gritamos aqui dentro da igreja. Todas as músicas do Espírito Santo nós conhecemos. Enche-me até transbordar, conhecemos. Espírito Santo, conhecemos. Mas será que na verdade estamos cheios do Espírito Santo? Ou simplesmente pelas nossas emoções, nós aqui cantamos enche-me, enche-me, enche-me. Depois somente ao colocar o nosso pé fora do templo, tudo que é antigo enche novamente dentro de nós. O Espírito Santo fica lá embaixo. Não temos que ser assim. A cada nível nós temos que subir. A cada dia nós temos que subir. Porque Deus, Ele vai querer, acredito que Ele vai querer que nós os cristãos, o Espírito Santo dentro de nós não seja baixo, ou seja, mas nós devemos estar cheios. Se eu só vou cantar enche-me, enche-me, na verdade eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é que ensina. O Espírito Santo é que revela. O Espírito Santo é que consola. Se Ele consola, ensina, então devo estar cheio dEle. Não posso estar aqui não. Espírito Santo enche-me. Aqui na igreja, curvei os meus joelhos, orei. Quando eu vou em casa, entro no WhatsApp 24 horas por dia. O WhatsApp, a Bíblia não segura, a meditação nem faço. Não, o cristão não é assim. Não, cristão não é assim. Se nós vermos, quando eles estavam reunidos, Atos capítulo de número 2, no seu verso 4, quando eles estavam reunidos, a Bíblia diz que estavam reunidos, o Espírito Santo desceu. Quando desceu, ficaram cheios ou continuaram vazios? Ficaram cheios. Estavam cheios. Então, quando nós invocamos o Espírito Santo, ou quando nós clamamos pelo Espírito Santo e Ele desce, nós não podemos permanecer vazios, mas temos que estar cheios. O crente que está cheio do Espírito Santo, quando ele coloca os seus joelhos no chão, presta atenção, o crente quando está cheio do Espírito Santo, ele está na santidade. O crente quando está cheio do Espírito Santo, ele quando vê que não, se eu fazer aquilo, ou se eu chegar aí, vou pecar, ele vai fugir do pecado, porque o Espírito Santo está cheio dentro dele. Mas quando eu não estou cheio do Espírito Santo, eu posso ver que não, aquela situação vai me derrubar, ainda vou lá, porque estou sem o Espírito Santo, estou totalmente vazio. Cristão cheio do Espírito Santo, ele diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me como tu quiseres. Cristão cheio do Espírito Santo, ele se coloca à disposição, dizendo: eis-me aqui, usa-me. Jeremias capítulo número 18, quando ele foi ver o oleiro amoldar o barro, Deus aí lhe mostrava que posso trazer isso na pregação, dizendo que o crente, quando está cheio do Espírito Santo, ele se deixa totalmente nas mãos de Deus. Aí Deus vai quebrar ele, vai instruir ele, vai mostrar a ele qual é o procedimento que ele quer. Porque afinal de contas, eu, cheio do Espírito Santo, a nossa vontade desaparece e prevalece a vontade de Deus. Porque aí eu digo o seguinte: estou cheio do Espírito Santo, a minha vontade
não é que a minha vontade vai desaparecer totalmente, não, mas a vontade de Deus vai prevalecer. Por isso que a Bíblia está a dizer, há uma luta constante dentro de nós, o espírito e a carne, há uma luta constante. Então a vontade de Deus vai prevalecer, porque a carne vai falar, eu quero ir na balada, o espírito vai dizer, vamos à igreja. A carne vai falar, eu quero beber, o espírito vai falar, bebe do espírito. A carne vai falar, eu quero fazer não sei lá coisas mundanas, mas o espírito vai te chamar, não, volta, vai à igreja e come da palavra. Cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando muita gente diz que não, Espírito Santo é uma força, é uma energia, às vezes eu ficava e fico sempre assim meio que indignado com isso. Por quê? Quando se trata de Consolador, existem muitas passagens bíblicas que mostram que o Espírito Santo não é uma força nem uma energia. Não é. A expressão Consolador, será que, pastor, energia vai consolar no ser humano? Uma força vai consolar no ser humano? Não. Uma pessoa que deve consolar o ser humano, outra pessoa. A prova pelo qual que o Espírito Santo é uma pessoa, e quando nós convidamos Ele, vem, encha-me. Quando a minha oração e a tua oração é naquela sinceridade e no aquebrantamento, aí Ele desce e enche aquele que está clamando por Ele. E quando Ele está cheio dentro do crente, o que acontece? O aleluia sobe, glória a Deus sobe, a revelação vem. Porque daí o crente cheio do Espírito Santo, ele não é como um crente comum ou como outro qualquer, não, mas é aquele crente que vive na dependência total de Deus. Quando ele acorda, o Espírito lhe fala, vamos, ora, agradece pela manhã, ele vai agradecer. Ao meio-dia, antes da sua refeição, ele vai agradecer. Quando o crente está cheio do Espírito Santo, ele é aquele que não é necessário alguém chegar até ele e falar, vamos à igreja. Mas logo quando chega a hora da igreja, ele levanta, toma banho, pega na sua Bíblia e vai à igreja. Devemos estar cheios do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que sem a santidade ninguém agradará a Deus, sem o Espírito Santo não temos como agradar a Deus. Como é que nós vamos agradar a Deus vazios? Como? Não teremos como. Não teremos como. Joel capítulo 2, no seu verso 28, a palavra de Deus me diz que nos últimos dias o Senhor vai derramar o seu Espírito sobre todo tipo de carne. Quando Ele diz isso, Ele faz menção até às crianças, ou seja, os jovens vão estar cheios do Espírito. Os idosos também estarão cheios do Espírito. Mas eu ainda digo, só seremos cheios do Espírito se nós, na verdade, pedirmos a Deus que nos encha do Espírito. Porque se eu e você não pedirmos a plenitude do Espírito, não seremos cheios. Não seremos cheios. Quando Ezequiel ele teve essa visão de que entrava e saía, a palavra de Deus me mostra de que quando o crente entra, não na igreja, mas quando ele se converte a Deus, ele tem que fazer o quê? A cada dia vai subindo, porque é assim que Deus quer que o seu servo seja cheio. A cada dia vai subindo o nível, o Espírito vai sempre subir, porque quando chega até um nível em que Ele já não aparece, mas é o Cristo Jesus que aparece, o Espírito é que aparece, aí nós vamos cantar aquela música, que nós somos espelho, refletimos a imagem do Senhor. Às vezes é meio incrível. Crente, não julgo e nem posso julgar, mas às vezes é incrível. Nós crentes que dizemos, sou cheio do Espírito, mas quando nos colocam em oração, não sabemos orar. Quando tem programa na igreja, não conseguimos cumprir, mas lá na minha escola, eu bato o peito dizendo, eu sou crente.
No trabalho, eu digo, eu sou crente. Mas diante de Deus, eu baixo a cabeça. Por que eu baixo a cabeça? Porque eu sei que o crente, que é crente cheio do Espírito Santo, ele não espera a ligação. Irmão, vamos para a igreja. Mas todo dia ele está preparado. Pois é, pregador, a carne é fraca. Sim, a carne é fraca, pois é. Mas o Espírito é forte. Então, como o Espírito é forte, para nós fortalecer a cada dia, devemos estar em frequente oração e clamar sempre a Deus que nos encha do quê? Do seu Espírito. Reunidos eles estavam, em comunhão estavam reunidos. Quando a palavra de Deus diz que o Espírito desceu, o Espírito Santo desceu sobre eles, encheu aquela casa, todos eles ficaram plenos do Espírito Santo. Primeiro, porque eles estavam à disposição do Espírito Santo. Quer dizer, quando eu chego aqui na igreja, antes até quando eu estou a sair da minha casa, já devo estar à disposição. Porque eu estou a me encontrar com o Rei dos Reis, o Deus, o Todo-Poderoso. Então, quando eu saio da minha casa para chegar até a igreja, devo estar à disposição. Porque quando eu chegar aqui, aí eu simplesmente vou liberar as palavras: usa-me, enche-me, enche-me, até transbordar, enche-me. Porque é isso que nós queremos, estar cheios do Espírito de Deus. A prova é que quando eles ficaram cheios, eles não permaneceram os mesmos. Quando eles ficaram cheios, não ficaram as mesmas pessoas, mas eles tiveram que mudar. Onde eles estavam, as pessoas falaram, até outros se perguntavam, acredito, mas esses estão embriagados ou tomaram alguma coisa? Mas não, era o Espírito Santo cheio dentro deles. Porque quando você está cheio, quando eu estou cheio, o mundo não nos vê mais a mesma pessoa, mas nos olha diferente, totalmente diferente. Vai falar que não, este e aqueles são diferentes, são da mesma família, até pode acontecer, da mesma família, mas são diferentes. Porque aquele que é diferente, que busca a Deus, ele sempre está cheio do Espírito Santo. O que acontece quando eu e você estivermos plenos do Espírito Santo? Os frutos do Espírito Santo se manifestam. Se manifestam. Quem tem o Espírito Santo tem a compaixão. Quem tem o Espírito Santo, a minha voz está acabando porque estou ruída a garganta. Quem tem o Espírito Santo, o amor habita dentro dele. Porque alguém pleno do Espírito Santo, vamos olhar o exemplo de Jesus, ele aqui na terra, talvez até Jesus não vou muito distante, vamos no apóstolo Paulo, ele pleno do Espírito Santo, ele foi mudado, ele foi transformado. E o que aparentava mais aí? Era o amor. Amor e amor. Sejamos cheios do Espírito Santo. Não pode ser de boca para fora. Nós cantamos, orarmos aqui de boca para fora, encha-me, encha-me. E depois quando vamos sair desse templo, aí tudo volta no normal. Não, mas Deus nos pede nesta noite, Deus nos convida nesta noite, que sejamos cheios do Espírito Santo. Jesus veio na terra. Quando o Espírito desceu sobre ele, lhe conduziu ao deserto. Quando ele foi ao deserto, preste atenção, quando ele foi ao deserto, o que aconteceu? Quando a tentação chegava, ele respondia: está escrito. Quando a tentação chegava, ele só respondia: está escrito. Porque afinal de contas, quem está cheio do Espírito Santo, a tentação chegando, ele não vai olhar à esquerda nem à direita, mas ele olha lá nos altos, e quando ele olhar, ele vai falar: está escrito, não é só do pão que viverá o homem. Não só do pão que viverá o homem, mas está escrito.
que sejamos cheios do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele é um crente transformado. Apóstolo Paulo e os Silas na cadeia, como eles estavam tão cheios do Espírito Santo, eles estavam aprisionados, mas quando eles começaram a louvar, quando eles começaram a adorar, quando eles começaram a orar, a Bíblia diz que as correntes se romperam, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Agora eu faço uma pergunta, é necessário responder. Eu faço uma pergunta: por que eu vou me encher de vinho em que há contenda, do que me encher do Espírito, onde há paz, alegria, amor e gozo? Por quê? Tenho que estar cheio do Espírito, porque o crente ou cristão cheio do Espírito Santo, naquele dia quando a trombeta ecoar, o que vai acontecer? Será visto, porque quem tem Espírito Santo, eu acredito que o Espírito Santo é uma marca do crente. Quando o rei voltar, todos aqueles que têm Espírito Santo, ele vai ver, e ele sabe quem tem. Mas aqueles que não têm o Espírito Santo, eles ficarão. Porque quem não tem Espírito Santo, a Bíblia diz que quando Filipe e o eunuco se encontraram, quando o eunuco foi batizado, ele foi cheio do Espírito Santo. Quer dizer, uma vez eu batizado, vou me encher do Espírito Santo, porque acreditei e fui batizado. Mas se eu não me converter, não crer e nem for batizado, é impossível que o Espírito Santo desça sobre mim. É impossível. Ezequiel, a cada momento que entrava e saía do rio, o nível subia. Nessa noite, Deus nos convida a subirmos mais um pouco. Se o nosso nível estava lá baixinho, vamos aumentar mais um pouquinho, vamos subir, porque você estando cheio do Espírito Santo. Se nós olharmos a peça teatral que as crianças apresentaram juntamente com os adolescentes, alguém cheio do Espírito Santo, quando ele ora, repreende o mal, porque está cheio do Espírito Santo. Está cheio do Espírito Santo, ele repreende o mal. Irmão Ben, eu não sou cheio do Espírito Santo, mas eu aceitei, fui batizado. Vamos orar mais, vamos pedir a plenitude do Espírito Santo, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a comunicação entre nós e Deus flui da melhor maneira. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a coisa é tão maravilhosa e tão linda, porque você não sente incômodo de estar na presença de Deus, mas você tem um prazer de estar sempre na presença de Deus. Quando alguém te convida, vamos lá para o culto, você fala, aleluia Deus, vamos para o culto. Quando alguém te convida, ou quando aqui é dado o anúncio que na segunda-feira é a oração, se você não tiver nenhum empecilho, nenhum impedimento ou trabalho a fazer, quando você vai levantar, chegar até aqui, a tua oração vai ser totalmente diferente. Vai ser totalmente diferente, porque você já marca a diferença, estando cheio do Espírito Santo. Estou cheio, todos nós cheios aqui do Espírito Santo. Se nós clamarmos a esse Deus, será que o milagre não acontece? Eu cheio, os obreiros todos cheios, a igreja toda cheia do Espírito Santo, e juntos clamamos esse Deus. Será que o impossível não acontece? Acontece. 2 semanas atrás eu fui ao médico. Porque estava sentindo uma dor intensa Eu nem sabia que era na vesícula, mas eu fui até o médico.
Fizeram o ultrassom, ele me disse que não, estou com cálculo, ou seja, estou com pedra na vesícula. Eu falei, meu Deus, eu nem sabia que isso existia, ter cálculos na vesícula. O que eu vou fazer? Aí me proibiram de comer muita coisa. Ele me disse que não poderia mais comer coisas com gordura, não poderia mais comer frango, tudo quanto que é proveniente ou carne animal não poderia comer. Mas eu disse, Senhor, eu vou cumprir até onde o Senhor me dizer que eu possa cumprir, porque eu sei que este cálculo não vai me levar à morte, porque eu sempre dobro o meu joelho. E no domingo passei em frente para o pastor orar. Enquanto orava, eu senti um alívio. As dores que estavam sempre a vir até a mim me atormentando desapareceram, sumiram. Porque não só pela oração, a oração valeu sim porque me apresentei, mas em casa eu também estou a dobrar o meu joelho e dizer que Deus, essa doença não é para mim. Se muitos fazem operações para tirar a vesícula, mas também existem muitos que só na oração eles conseguiram remover os cálculos que estavam dentro das suas vesículas. Quando estamos cheios, a nossa oração é diferente. Quando nós estamos cheios, ao dobrar somente o nosso joelho, mesmo ao deitar, não podemos até dobrar o nosso joelho, mas ao nos deitar, cheio do Espírito Santo, clamar ao Pai lá nos altos, Ele vai nos ouvir, porque afinal de contas estamos cheios. Então se o Espírito Santo, Ele que intercede por nós ao Pai, e nós estamos cheios dEle, será que Ele não vai interceder ainda mais? Vai interceder. Vai interceder. Então, que na nossa casa oremos, que o Espírito Santo tome conta de nós. Não vamos ser aqueles crentes que só cantam, enche-me, 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 mas na verdade não estão cheios, são vazios. Não. Não sei se é um ditado, se é assim que eu posso dizer, que um tambor vazio faz muito barulho, ou seja, ecoa bastante. Mas quando nós estamos cheios, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, podemos até gritar, mas o nosso grito vai ser diferente, porque nós estamos cheios do Espírito de Deus. Vamos nos colocar de pé, igreja? Vais clamar a Deus pedindo, Senhor, enche-me. Vais pedir a Deus para te encher, do jeito que Ele encheu os discípulos lá. Vais pedir a Ele. Sol sustenido menor. Vem me visitar hoje aqui. Canta Ele. Eu quero conhecer mais de ti. Convida o Espírito Santo, vem, diga: Espírito, vem. Clama mais. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Canta bem alto assim. Vem me visitar hoje aqui. A igreja canta o Senhor, clama a Ele que venha nos visitar nessa noite. Espírito, vem. Espírito Santo, vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz
Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Declare: Santo Espírito, vem. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Clama aquele desça que veio nos incendiar, que nos encha. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Clama: Espírito Santo, vem e desça sobre nós. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Oh, eu quero viver. Faz meu coração arder, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aplauda bem forte ao Senhor. Em tua casa, ore sempre, peça que o Espírito Santo possa te encher. Em todo momento que você estiver, diga sempre: Espírito Santo, enche. Mas que quando Ele vai se encher dentro de você, que você não permaneça o mesmo, mas que seja um crente totalmente modificado e avivado, avivado por esse Deus Todo-Poderoso. Aqui agradeço já a minha oportunidade. Amém.